Existem empresários que há anos permanecem à frente de negócios presos no mesmo patamar, com um faturamento estagnado, com margens que não melhoram e times incapazes de evoluir. É sempre a mesma dinâmica de estagnação. Eu acompanhei muitos deles ao longo dos anos em que atuo com consultoria. E eles compartilham o mesmo traço. Possuem uma explicação pronta para a situação, uma explicação que se ajusta conforme o dia da semana, conforme a reunião em questão. Ora a causa é o mercado, ora é a equipe, ora o momento passa a ser a economia, o governo, uma concorrência que apareceu do nada. Existe algo que raramente alguém tem à disposição de lhes dizer e é exatamente o que eu pretendo abordar agora. O problema não reside em nenhuma dessas circunstâncias. O problema é o próprio empresário. E se você se reconhece nesse tipo de dinâmica, provavelmente esse conteúdo é para você. O meu nome é Ângelo Accorsi, eu sou fundador da Accorsi Consultoria e da Intus Escola de Liderança. Também tive a alegria de fundar o Instituto Gênio. Eu dedico o meu trabalho ao desenvolvimento humano aplicado ao líder. O conteúdo de hoje, ao mesmo tempo, se finaliza em si mesmo, ou seja, é um módulo fechado, mas também é a porta de entrada de uma série de 4 episódios em que cada um dos sinais mais comuns desse travamento será aprofundado em separado, com casos observados na prática da consultoria e com um caminho concreto de aplicação. A série inteira se chama Os 4 Sinais do Líder que Segura ou que Trava o Próprio Negócio. E o meu compromisso é que ao final dela você não apenas tenha uma leitura renovada sobre a sua própria condição, mas saia com algo específico para colocar em movimento dentro da sua empresa. E eu diria mais, eu acho que o meu maior interesse é que você compreenda a grandeza do teu valor e o nível de compromisso que tu tem que ter contigo para realizá-lo. Antes de apresentar a ideia que sustenta toda a série, eu peço que você respire fundo e sustente a própria reação por alguns instantes. Toda a empresa tem o tamanho do líder que a comanda. Não mais e também não menos. Exatamente o tamanho do líder. Isso significa o seguinte: existe um teto invisível dentro de você e esse teto se projeta diretamente sobre a empresa. Se foi construído em você ao longo dos anos a crença de que o dinheiro em grande quantidade é perigoso, o seu faturamento alcançará um determinado patamar e não avançará. Se há em você dificuldades em confiar nas pessoas, seu time nunca será forte. Forte o bastante para liberá-lo do operacional. Se você precisa ser a pessoa mais inteligente da sala, contratará, de forma inconsciente, pessoas de menor estatura do que a sua. E em seguida, lamentará a ausência de talento no mercado. Essa é a parte que incomoda. O empresário costuma pensar em si mesmo como construtor, estrategista, visionário, quando na verdade a sua própria psique construiu um negócio exatamente do tamanho que ele consegue suportar, nem 1 centímetro além. Já acompanhei empresas paradas no mesmo patamar por anos em pleno ciclo de expansão do setor, enquanto concorrentes avançavam simplesmente porque o fundador não sustentava internamente ir além. Até aqui o argumento pode parecer abstrato, por isso a série que começa agora foi construída justamente para aterrar essa tese em elementos observáveis que qualquer empresário pode reconhecer no próprio cotidiano. Ao longo dos anos, observei que o líder travado apresenta quase sem exceção 4 sinais muito claros. Eles aparecem combinados em diferentes proporções, mas raramente isoladamente. Cada um desses merece um episódio próprio, porque cada um exige uma leitura específica e um caminho distinto de saída. Sinal número 1: apagar incêndio o dia inteiro e se orgulhar disso. É o empresário cujo dia se resume a uma sequência de ininterruptas reuniões, mensagens e decisões operacionais. Em algum nível da própria consciência, ele acredita que essa rotina prova o seu valor. No primeiro episódio da série,
eu vou demonstrar essa ilusão e mostrar por que a indispensabilidade é ao mesmo tempo uma fuga e um sintoma. Sinal número 2. Não delegar o que de fato importa. Aqui está o empresário que até delega tarefas pequenas, mas retém para si toda decisão relevante. Seja uma decisão comercial relevante, seja uma contratação de uma outra liderança, seja a definição da estratégia. Ele se refere a isso como responsabilidade, quando na realidade se trata de controle. E controle é a maneira civilizada de nomear o medo. O segundo episódio eu vou explorar por que esse padrão se instala e o que precisa acontecer interiormente para que seja rompido. Sinal número 3. Ter um time fiel, mas fraco. Esse é talvez o mais silencioso de todos. O empresário está cercado de pessoas que concordam com ele o tempo inteiro e que não o confrontam, que não trazem uma opinião divergente. Ele chama isso de bom clima organizacional, quando na verdade é um coral. E coral não faz a empresa crescer. No terceiro episódio, eu vou te mostrar como empresários excelentes acabam formando times medíocres e por que esse padrão quase sempre se resolve por dentro e não por fora. Sinal número 4. Acreditar que precisa trabalhar mais do que todos. Talvez esse seja o sinal mais cruel. Quando a empresa trava, o primeiro reflexo, a primeira reação do empresário é aumentar a carga. Então, mais horas, mais reunião, mais viagens, mais esforço. E o resultado não vem. Porque o que precisa crescer não é o volume de trabalho, mas sim a capacidade interna de sustentar mais, de ser mais inteligente, de saber usar os recursos. No quarto e último episódio da série, eu vou tratar justamente dessa confusão que consome a energia de tantos empresários competentes e afasta aquilo que de fato os faria avançar. Se você se reconheceu em pelo menos 2 desses sinais, a notícia boa é que o problema tem endereço. E como você sabe, problema com endereço tem solução. Este processo de autossabotagem não se resolve apenas com um curso ou com um livro, e nem com uma metodologia de gestão. Aquilo que precisa mudar não é o repertório técnico do empresário apenas, mas sim a sua estrutura interna. É exatamente esse território que a série Os 4 Sinais do Líder que Segura o Próprio Negócio se propõe a percorrer. Se o que foi abordado aqui provocou você em algum ponto de reconhecimento, inscreva-se para acompanhar os 4 episódios da série. Cada um deles se apoia no anterior e o caminho completo apenas se constrói ao longo do percurso. Perder um episódio significa perder parte do fio que se pretende tecer. A empresa que você possui hoje é o retrato fiel do líder que você é hoje. E se o desejo é ter uma empresa diferente, uma empresa superior, o trabalho não começa em ponto algum no mercado, mas sim em você. Até o próximo encontro.